Olá! Será que saber muita coisa atrapalha? Você já conheceu alguma pessoa que sabe muitas coisas e isso até atrapalha no seu desenvolvimento profissional? Um sujeito que tem conhecimento Google, conhecimento de almanaque, tem um repertório de enciclopédia, sabe de tudo a respeito de parto de baleia, atracação de navio, mas no que diz respeito a trabalho, acaba não saindo do lugar e até mesmo não tem sucesso, não tem resultados. Eu chamo isso de complexo de raposa. Por outro lado, existe aquele sujeito que tem muito domínio sobre algo, especializou-se, mergulhou naquele campo de conhecimento, explorou bastante uma área e alicerçou seu saber em experiências por muito tempo. Esse sujeito, muito especializado, consegue inclusive ensinar outras pessoas para que possam se desenvolver também na mesma área em que ele está. Eu chamo isso de complexo de coelho. O que seria melhor para que consigamos escalar produtos e serviços, por exemplo, num trabalho no mundo digital? O que você acha? Vamos conversar sobre isso, mas antes, que tal dar o seu like aqui, fazer o seu comentário, espalhar esse vídeo para quem você acha que está precisando dele? Tudo bem? Vamos lá, vamos conversar sobre uma fábula para deixar claro esse negócio de complexo de raposa e complexo de coelho. Era uma vez uma raposa muito esperta, sabichona, e que num passeio pelo bosque encontra um coelho. Como ela era muito metida, ela puxou papo, exaltando as suas qualidades múltiplas. Amigo coelho, hoje eu subi numa árvore para pegar frutos. Você sabia que eu sei subir em árvores? Muito bem. Sério, amiga raposa? Parabéns, disse o coelho. Eu só sei pular e correr. Ah, amigo coelho, mas eu além de subir em árvores, eu também sei pular, correr, que nem você. E sei nadar também. Nossa, que bacana, disse o coelho. Eu só sei pular e correr. E a raposa, muito da metida, continuou, né? E sabe do que mais? Todos reconhecem a minha incrível habilidade em fingir-me de morta, para iludir os meus inimigos. Puxa, que bacana, disse o coelho. Eu só sei pular e correr. Vamos dar uma pequena pausa na fábula para comentar esses dois perfis que se mostram aqui e que simbolicamente, metaforicamente, eles podem ilustrar muito bem realidades humanas no âmbito profissional. Nós vemos que há pessoas raposas, aquelas pessoas que têm diversas competências em campos diferentes. Mas também nós temos, como na metáfora, aquele outro tipo de pessoa que se especializou muito, que mergulhou num segmento e se desenvolveu nele. Seria a pessoa coelho. Com qual dos dois perfis você se identificou mais? E quando queremos fazer mudanças em nosso rumo, no âmbito do trabalho, qual desses perfis seria o mais interessante? Vejamos características positivas e negativas de cada um desses perfis. Por exemplo, o perfil coelho tem como características positivas o foco, conhecimento firme numa determinada área, ele está bem concentrado ali, né? A experiência, por ter muito foco, ele trabalhou muito naquilo, ele passou muito tempo em atividades relacionadas àquilo. A visão de detalhe. O coelho ele vai saber muito sobre encontrar cenouras. O coelho vai saber muito sobre dar os pulos dele, correr, mas nos mínimos detalhes. Aspectos negativos que poderíamos ver na experiência do tipo coelho. Rigidez. Sim, é possível ver que a pessoa que se especializou demais ela pode ter uma dificuldade em lidar com algumas coisas que surjam, alguma coisa do inusitado que acontece, que peça para ela, que exija dela uma nova atitude. E essa rigidez pode dar um trabalhinho para ela poder se desenvolver. Outra coisa interessante, é possível que ela tenha pouca capacidade de criar pontes entre aquilo que ela conhece e as coisas que estão aparecendo no mundo. Outras coisas. Também pode ser que a pessoa do tipo coelho ela tenha pouca visão sistêmica. Ela não olha o todo. Vamos ao perfil raposa. Aspectos positivos, múltiplos interesses. O perfil raposa vai levar a pessoa a observar muita coisa que está acontecendo e ela começa a ganhar, até mesmo, eu diria, ela pode ganhar pessoas interessadas nela, porque ela é capaz de falar sobre muitos assuntos, ela é capaz de entrar
no mundo de outras pessoas porque elas realmente se interessam por coisas diferentes. Sua criatividade é outro ponto positivo. Por identificar-se com muita coisa e conhecer muita coisa diferente, ela pode disparar um processo criativo mais frequente. Também é possível que ela tenha uma visão do todo muito grande, confira ao seu processo criativo uma transversalidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E quais seriam os aspectos negativos do perfil raposa? Falta de foco, sim. Ela está vendo tanta coisa que ela não fecha, sabe, o ângulo de visão numa coisa só, então ela acaba não concentrando a sua atenção naquilo que realmente importa em alguns momentos. É possível também que ela tenha uma certa superficialidade. Ela conhece tantas coisas, mas não aprofunda em nenhuma delas. E outro ponto é a baixa persistência. Já que ela tem tantos objetos de interesse, tantas áreas que são legais para ela, ela pode não se concentrar em uma ou não se desenvolve, já desiste de uma área para poder começar outra, enfim. Mas sempre estamos analisando aqui no pode ser que, não é obrigatório. Eu trouxe essa reflexão para vocês porque eu quero oferecer informações sobre algo que nós chamamos de modelo T do conhecimento profissional, sendo que o alto do T, o traço horizontal, ele representa a atitude de explorar a vastidão de conhecimento, tá? Então esse é o traço horizontal. O traço vertical do T é justamente mergulhar na área de atuação na qual a própria pessoa já está. No modelo T, o coelho é muito bom no traço vertical. Ele tem o perfil especialista. No modelo T, a raposa é muito boa no traço horizontal. Ela tem o perfil generalista. Ela olha muitas coisas. Ela se lança para muitas direções. Perfeito? Mas e como acaba aquela história, aquela metáfora da raposa e do coelho? Vamos lá, vamos voltar lá. Contam que os dois estavam ali conversando, a raposa fazendo, a sua autopromoção de múltiplas atividades que ela conseguia dominar, e de repente ali no bosque começam a surgir ruídos de latidos de cães, vozes humanas, e os dois perceberam então que tratavam-se de caçadores, e esses caçadores estavam se aproximando. O coelho, que só sabia pular e correr, se mandou. E a raposa ficou parada pensando: seria melhor fazer que nem o coelho fez? Ou seria mais interessante que eu me jogasse ali no lago, já que eu sei nadar? Ou o mais valioso seria fazer uma toca e me esconder? Ou quem sabe, o mais bacana seria eu subir naquela árvore? E de tanto investir tempo pensando, a raposa acabou sendo capturada pelos caçadores. Nessa fábula antiga, nitidamente nós vemos uma brasa sendo puxada para a sardinha da especialização. Ou seja, quem se deu melhor foi o coelho. Ele se safou. Ele tinha o domínio de uma atividade, de uma ação, e assim ele jogou sua energia sobre aquele ponto. Já a pobre da raposa, cheia de talentos diferentes, ela ficou matutando: é melhor isso, é melhor aquilo outro, e acabou se dando mal. Pobre raposa que apostou a sua felicidade na unicompetência. Ela que seria, digamos, a toda boa da história, acabou se dando mal. Mas será que na vida, nesses tempos de agora, essa seria a melhor conclusão para a metáfora, para a história? Permita-me gostar mais da raposa, apesar do seu final triste na fábula, porque é com ela que eu mais me identifico. Eu sou um filósofo que estuda psicologia e que tem formação também em arquitetura e que já trabalhou com artes plásticas. Com quem eu mais facilmente iria me identificar? Mas se alguém me perguntar o que eu faço hoje, eu diria facilmente: eu sou educador. E gostar de educação está em tudo que eu faço, inclusive nos meus atendimentos terapêuticos, nos meus trabalhos de mentoria, palestras e todas as coisas que eu desenvolvo, nos textos que eu escrevo, nos conteúdos que eu faço para os meus canais digitais. A visão generalista é aquela que mais se identifica comigo, ou com a qual eu mais me identifico. Ela é de suma importância. Eu diria que o meu papel aqui, hoje, é ajudar um pouco você a se raposificar. Quem sabe trazer um pouquinho mais de raposa para a sua vida. Sobretudo se pretende enveredar pelo meio digital, expandindo seu talento, tendo mais resultados financeiros a partir de uma atuação em redes sociais e na internet. Quando eu criei meu método para ajudar pessoas a terem mais resultados no mundo digital,
A minha perspectiva não era ensinar a escrever um texto que vende, fazer copy, por exemplo, ou fazer tráfego pago, ou ensinar pessoas a criar estratégias eficazes de lançamento de produtos digitais. Não é o objetivo do meu trabalho. Meu pensamento é ajudar pessoas a terem sucesso por fora, começando por dentro. E por isso, para mim, é tão importante conhecer áreas diferentes do existir humano em campos diferentes da vida. Filosofia me interessa, mitologia, ciência, psicologia, neurociência, sobretudo neurociência, espiritualidade, política, cultura geral, arte. Tudo isso me interessa muito. Em cada um dos campos diferentes eu posso retirar algum conhecimento valioso para ajudar pessoas em seus processos de desenvolvimento ou nos meus trabalhos criativos. Eu não tenho a pretensão de possuir o saber geral, o saber total, a onisciência, algo que teologicamente não pertence ao ser humano, mas ao divino. Ou de querer ser um polímata. O que seria isso? Alguém que tem conhecimento aprofundado em áreas diferentes, em diversas áreas diferentes. Mas eu creio que para construir trabalhos valiosos, com densidade e conquistar o interesse das pessoas, será bem valioso abrir os olhos, girar o pescoço para os lados. Assim como nós vimos na fábula A Raposa e o Coelho, há um livro clássico que fala sobre os riscos do saber demais em áreas diferentes e os prejuízos que isso pode trazer. A obra máxima de Goethe chama-se Fausto e narra a saga de um homem, o protagonista, cujo nome é o próprio título do livro, que se dedicava a obter o saber total. Sua aspiração era exatamente isso, conhecer de tudo, conhecer tudo. Ele queria isso. Completo conhecimento. Sintetizar uma obra de tal magnitude como Fausto, de Goethe, não é o objetivo do nosso papo aqui. Mas o que eu posso dizer é que Fausto chegou a fazer um pacto com o demônio, Mefistófeles, para chegar ao seu objetivo. E isso vai provocando diversos dissabores e sofrimentos, não apenas para o próprio Fausto, mas para as pessoas com quem ele convive. Trata-se aqui de uma palavra grega, a hybris ou ubris, que significa desmesura, descomedimento, uma arrogância, uma prepotência em se viver algo ou em se ter algo que está demais. É algo que tem um quê de desproporcionalidade. Sabe quando a pessoa está confundindo ambição com ganância? Ambição é uma coisa importante para todos nós. Ganância, por outro lado, representa a exacerbação, o excesso da ambição. E é isso que pode ocorrer com alguém que não observa se está indo demais para a frente numa direção que pode lhe trazer problemas. De que adianta tanto saber, por outro lado, sendo que esse saber não está sendo transformado em conhecimento? Sabe aquela pessoa que tem uma cabeça Google e de repente ela não coloca esse monte de informações a serviço de algo que tenha algum valor. Um exemplo de polímata, Leonardo da Vinci. Ele era conhecedor de medicina, sobretudo anatomia, estratégias de guerra, política, filosofia, geografia, teologia, mitologia, além de possuir um talento e uma experiência impressionantes em desenho, arquitetura, pintura, escultura. E lá atrás, no Renascimento, esse conhecimento abrangente, esse conhecimento geral, era uma coisa muito valorizada. Por que será que hoje as pessoas têm sido tão mais coelho que raposa? Por que hoje as pessoas têm mais, digamos, uma propensão a achar que ser alguém especialista seria melhor do que ser alguém um pouco mais generalista? Ou uma pergunta ainda mais interessante: será que a frase "seja coelho" já não seria fora de moda? Diante do mundo do jeito que está, diante de tantas coisas que surgem, de tantas áreas diferentes do nosso conhecimento, será que para as pessoas poderem se mostrar mais no mundo digital, uma tendência não seria tornar-se uma pessoa mais raposa? Abrir espaço para essa multiplicidade de conhecimento, só que com um viés de uma aplicação mais prática. Eu vou lhe dar um exemplo. Na minha atividade de criador de conteúdos digitais, como este vídeo aqui, eu considero a transversalidade, esse é um termo importante, uma parte muito valiosa do meu trabalho. Se você veio me acompanhando até aqui neste vídeo, isso significa que, de alguma forma, a mistura de temas em áreas diferentes mostrou um pouco da minha autoridade e atraiu a sua atenção. Neste vídeo, observe quantas referências foram apresentadas até agora. A fábula da raposa e do coelho, que é uma história antiga, uma fábula que para algumas pessoas é contada
com um traço mais infantil, mas que para nós adultos ela tem um ensinamento muito importante. E essa fábula foi linkada com a teoria T do conhecimento profissional. Conhecimento abrangente e o vertical, o conhecimento específico numa área. E esse conhecimento foi linkado com uma palavra que poderia ter sido uma palavra nova para você, a palavra polímata, a palavra polimatia, com a ideia de querer conhecer ou de conhecer muitas coisas em áreas diferentes. E eu linkei essa ideia com o clássico Fausto, do importante autor alemão Goethe, do século XVIII, que eu linkei com outra palavra que talvez seja também nova para você, híbris ou hubris, que significa desmesura, descomedimento. E eu trouxe um pouco da história do Renascimento, lembrando de Leonardo da Vinci, que era um polímata, algo muito bem visto naquela época, e uma distinção que logo a seguir eu fiz entre ideias diferentes, como informação pode ser ou não transformada em conhecimento, e talvez aí resida o maior problema. Depois eu entrei pelo conceito de transversalidade, fazer costuras entre conhecimentos de áreas diferentes na construção de um conteúdo. Percebe que nessa estrutura da minha apresentação aqui, eu fiz um jogo de história, filosofia, pensamento diverso, pensamento organizacional, ideias sobre desenvolvimento humano, um pouco de arte, uma fábula. E nessa mistura eu trouxe você para pensarmos o que vale mais. E será que não estaria exatamente no momento de começarmos a olhar para dentro de nós e talvez abrir espaço a uma mudança que represente sair um pouco do congelamento numa área só e abrir a mente para conhecer mais sobre mais coisa? Quando eu desenvolvi meu método para ajudar pessoas a mudarem por dentro, no sentido de obterem resultados por fora, jogando-se no mundo digital, eu incluí a ideia de transversalidade. Conhecer mais sobre outros campos além daquele que você já domina. Isso pode ser algo que ajuda fortemente você a criar conexões com outras pessoas, com pessoas de outras áreas, inclusive. Isso não significa que você vai precisar assumir uma postura falsa, fazendo de conta que sabe coisas que não sabe. E nem precisa ficar aprisionado no alto do T, passeando por momentos em que os conhecimentos gerais são tão valiosos que você deixa de aprofundar aquilo que realmente conta, naquilo que tem a ver com a sua área. Eu gosto sempre de repetir a frase: o que dá sentido a um texto é o contexto. Em que contexto você pode ser uma pessoa com um pensamento mais transversal? Em que contexto você pode ser uma pessoa com um pensamento um pouco mais focado? Pensamento do coelho, pensamento do especialista. Quando eu lembro às pessoas que é fundamental começar a crescer no mundo digital, seja você uma pessoa que tem um negócio físico, uma loja, um consultório, um escritório, é um profissional liberal, ou se você tem produtos digitais e você acha que já é o momento de começar a empreender nesse âmbito, alargando horizontes, se utilizando mais das redes sociais, do YouTube, da internet, saiba que vai ser muito valioso você ter um repertório mais abrangente, mais referências. No livro Por que os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, olha que título, né? O autor David Epstein apresenta logo no início dois exemplos bem bacanas na área esportiva. O Denison Woods, que era o pai do grande campeão de golfe Tiger Woods, começou a treinar seu filho desde que ele era um bebê. Aqui eu não estou fazendo um exagero. Desde bebezinho, o pequeno Tiger já era condicionado pelo pai a brincar com uma bola de golfe. A usar, com 2, 3 anos de idade, um pequeno taco de golfe cerrado para poder ele, com aquela estatura, usar o tal do taco. Para que ele pudesse manusear e lançar a bola em buracos que seu pai criava no jardim. A criança foi crescendo e o treinamento diário continuava se adequando ao crescimento dela. O princípio era especialização absoluta. Nada de outros interesses, nada de outros esportes. O menino começou, então, chegando na adolescência, a vencer campeonatos relativos à sua idade. E ele foi evoluindo, até que, como sabemos, Tiger Woods tornou-se o número 1 do mundo. Earl Woods, o seu pai, escreveu artigos e livros sobre esse enorme sucesso
porque tem a ver com o seu método de ensinar o seu filho, ou seja, a especialização e o foco total. Curiosamente, nós vemos um paralelo também nos esportes de um outro campeão do mundo que caminhou numa estrada diferente. Também se tornou número 1 em vários anos seguidos. Eu estou falando de Roger Federer. E ele não foi coelho, ele foi raposa. Vamos conversar sobre a biografia desse outro grande nome, ícone do esporte. O pequeno Roger, ele, desde pequenininho, ele era muito competitivo, gostava muito de esportes, mas ele se interessava não apenas por tênis. Ele gostava de basquete, jogava basquete, ele gostava de handebol, ele gostava de futebol, de natação, de esqui, de skate. E não importava o que fosse, era esporte, ele ia, se jogava. E foi ganhando saúde, foi ganhando coordenação motora. Seus pais, em comparação com o pai do Tiger Woods, seus pais poderiam ser considerados até displicentes, porque eles não observaram que aquele menino tinha uma propensão para um esporte específico. Na lente do pai do Woods, aquela mãe e aquele pai do Roger Federer eram pais de pouca visão. Sua mãe, a mãe do Federer, numa entrevista disse: Roger era um garoto que adorava jogar. Eu e o pai dele não criamos um plano A ou um plano B em relação ao esporte. Pelo contrário, encorajamos o nosso filho a experimentar vários esportes. Curiosamente, ela era professora de tênis, mas não queria dar aulas ao filho. Só na adolescência ele começou a migrar para o tênis com mais intensidade, com mais seriedade. E ainda na juventude, ele gostava muito de futebol. Depois ele começou a voltar toda a sua atenção e concentração no tênis. E o final dessa história nós já sabemos. Roger Federer se tornou uma lenda como tenista. O que eu trago aqui para vocês é essa coisa de que a especialização ela precisa tanto acontecer de uma forma intensa, como ela precisa acontecer muito cedo. Ou então, de repente, não vai ser mais fácil você conseguir abrir espaço para começar algo novo. Será que a idade vai interferir? Vai atrapalhar o seu crescimento? Por exemplo, você sempre trabalhou no mundo offline, no mundo presencial. Você sempre fez um trabalho que tinha a ver com esse mundo real, esse mundo concreto. Será que agora, obrigatoriamente, você não poderia deixar esse tipo de especialização na vida do mundo real e concreto e começar a fazer suas incursões no mundo digital? Como aconteceu na minha vida, também foi assim. Eu saí do mundo offline e comecei a entrar no mundo digital, digamos, um pouco mais crescidinho, digamos assim, né? Com 50 anos foi que eu comecei a ver o mundo digital como uma coisa interessante para mim. Há uma crença que diz, um provérbio, é de pequenino que se entorta o pepino. O sucesso, obrigatoriamente, teria que vir de uma especialização que começa muito cedo, ou então não haveria como se mudar isso. Em minhas investigações na área dos negócios digitais, cursos, palestras, eu era um completo ignorante no início. Eu não sabia nada a respeito desse mundo cibernético. Não sabia o que havia ali para ser conhecido. Era uma trabalheira cansativa dedicar tempo a fazer posts em redes sociais, vídeos para o YouTube. Mas uma coisa que sempre me agradou foi saber que aprender coisas é maravilhoso. E por isso eu comecei a gostar de fazer porque o novo estava ali presente. Eu comecei a gostar de falar porque cada vez que eu falava num vídeo, eu trazia um tema novo. Embora o objetivo fosse aquele de um tema principal, a própria transversalidade me ajudava a fazer com que cada coisa se tornasse gostosa pela variedade. Criação de post tinha a ver com um conhecimento novo de uma arte, de algo da cultura, de algo relacionado à vida que era empolgante. Ou seja, abrir espaço até mesmo para ressignificar a nossa ignorância. As pessoas costumam dizer que ignorar é uma coisa muito ruim. Eu gostaria de dizer, que tal? Que tal se agora nós achássemos a nossa ignorância uma coisa boa? Por que isso? Não porque ela é boa para ser conservada, mas porque no momento em que nós acreditamos que ignorar é uma coisa boa, isso nos faz olhar para a nossa ignorância sem medo. E ao fazermos isso, nós começamos a dizer,
e o que eu posso fazer para trazer mais conhecimento para a minha vida, para que a ignorância vá se desmanchando. Ou seja, se eu não gosto, eu faço de conta que aquilo não existe. Se eu gosto, eu tenho a coragem de olhar cara a cara, nos olhos da minha ignorância e dizer: o que você me ensina? O que você traz para mim que eu preciso conhecer? Ignorar é não saber que há alguma coisa que precisa ser mostrada. Ignorar é um convite a saber um pouco mais. Sabe aquela coisa de chamar o dicionário daquele apelido horroroso, pai dos burros? Acho um apelido muito injusto. Quem procura o dicionário busca o quê? Sair da ignorância. Por que essa pessoa precisa ser considerada burra? Sair da ignorância é algo maravilhoso. Portanto, goste da sua ignorância. Goste de saber que você não sabe. Se, por exemplo, assim como eu, você tem uma vontade de iniciar uma jornada no mundo digital, por que não abraçar? Por que não abraçar com carinho essa ignorância? Reconhecer que ela existe é o primeiro passo. Conheço muito de negócios imobiliários, diz uma pessoa, mas está faltando conhecer mais sobre mim mesmo, sobre como eu posso me motivar a vender mais e a lidar com dificuldades. Já uma outra pessoa diz: conheço muito sobre meu trabalho na área médica, mas não sei muito sobre como mostrar a minha clínica, como expandir o que eu faço. Está na hora de começar a saber mais sobre isso. Conheço muito sobre a minha abordagem em terapia, mas eu ignoro como fazer bons materiais para redes sociais, para falar sobre o meu tipo de trabalho. Criar posts para Instagram, Facebook, etc. Conheço demais a minha área em educação. Sou professora, sou professor, tenho 20 anos de carreira em sala de aula, mas ignoro como eu posso me comunicar melhor usando o meu corpo, usando expressões faciais, ter uma boa estrutura se eu quero criar vídeos para o YouTube, enfim. Trazer essa perspectiva de que eu ignoro, eu não sei e quero saber. Trazer a perspectiva de que, por mais que eu esteja concentrado em uma área, eu posso começar a pensar quais são as outras áreas que eu preciso investigar. Gostar mais de coisas diferentes. Abrir espaço para conhecer coisas em outras áreas. Esse é um convite de transversalidade que eu faço para você nesse momento. E assim, nós podemos ser coelho no contexto certo e ser raposa no contexto certo. Poder saber um pouco mais sobre muita coisa é sempre muito bom se queremos ter sucesso no mundo digital.